Olá, já estamos ao vivo, boa tarde. Começamos agora o nosso primeiro diálogo sobre saúde e vida, saúde emocional, relacionamentos, nesse novo tempo que todos estamos vivendo. E gostaria de já convidar a professora Sabrina a entrar ao vivo conosco. Vou compartilhar esse tempo aqui com ela. E gostaríamos de trazer algumas reflexões, abrir também para vocês fazerem os comentários por escrito no primeiro momento, e que a gente possa ter mesmo esse tempo de compartilhar como está sendo desta realidade que se impõe. E eu gosto, sempre falo para os meus alunos: oi Sabrina, bem-vinda. Olá, Liz. Muito obrigada pela parceria, por estar. A Sabrina tem sido uma sonhadora junto comigo, acredita, né, também que podemos ter relações e espaços mais saudáveis no nosso cotidiano, dentro da universidade. Então, quero apresentar a professora Sabrina. Ela é professora no Departamento de Psiquiatria e tem sido uma parceira do projeto FPR Convida, nessas ações, principalmente de promoção à saúde mental e prevenção de suicídio. Então, é um prazer tê-la aqui conosco, Sabrina. Obrigada por despender desse tempo e por trazer as suas considerações sempre tão afetivas e tão competentes e preparadas tecnicamente também. Muito obrigada pela tua participação aqui. Obrigada a você, Liz. Essa iniciativa, então, integra as atividades do programa UFPR Convida, que é um programa vinculado ao gabinete da reitoria, que desde a metade do ano passado tem se preocupado em promover ações de saúde e de saúde mental e também de melhoria das relações dentro da universidade. Eu tive a honra de poder desenvolver desde o início essas ações. E agora, nesse tempo, né, de isolamento social, mais do que nunca, a gente precisa estar olhando um para o outro, estar cuidando de um do outro e também estar se autocuidando, né? E aí, foi aí que surgiu essa iniciativa. Então, estamos. Esse é um primeiro momento e queremos conversar um pouquinho sobre o que tem nos incomodado, o que tem se apresentado como desafio nesse cotidiano. Quem se sentir à vontade pode já começar nos comentários a sinalizar, nesse período de isolamento social, o que tem te incomodado na sua rotina, né? Tudo mudou, tudo é novo para todos nós. E aí, o que hoje tem se colocado um grande desafio? Nós temos visto, por exemplo, situações, um aumento na procura pelo Centro de Valorização da Vida, sinalizando uma demanda das pessoas de serem ouvidas, né? Esse Centro de Valorização da Vida, o CVV, atende pelo 188, 24 horas por dia, todos os dias da semana, e as pessoas têm procurado mais. Pesquisas feitas em outros países, há um estudo que saiu agora na Inglaterra que sinaliza que os períodos de quarentena eles têm um efeito sobre a nossa saúde mental, portanto não é secundário pensar nas nossas relações e na nossa saúde mental. Por isso estas iniciativas, né, de olhar para isso nesse momento. Então coloquem aí o que tem incomodado vocês, que aí eu e a professora Sabrina, quais são os principais desafios? Vamos também interagindo com a sua participação. E aí, Sabrina, quando a gente começa a conversar mais com as pessoas sobre esse novo momento, a gente vê que ele é um momento desconcertante, desorganizador das nossas rotinas, dos nossos referenciais, e que isso tudo mudou tudo muito
tudo junto e ao mesmo tempo, né? Não vamos fazer uma adaptação do trabalho à distância. Não, é o trabalho à distância com as crianças em casa, com o risco de uma doença, com o risco do cuidado dos idosos que não podem ficar perto. Então, são vários desafios. E isso por si só é desorganizador, né? O que é bem comum as pessoas lançarem, né? Principalmente vivências de medo, referirem vivências de medo e também vivências de ansiedade diante dessa realidade que se impõe. Não é uma escolha, né? E esse é um fator, não é uma escolha viver ou não essa situação. Todos estamos submetidos a essa crise. E não necessariamente com recursos pessoais e de história de vida para enfrentá-la, né? Como é que você poderia comentar um pouquinho também conosco, Sabrina? Como é que você percebe esse medo e essa ansiedade nesse contexto? Como é que você avalia isso? Acho que esse é o ponto de partida que a gente precisa conversar e deixar claro para as pessoas que a nossa saúde mental, nessa situação, vai ser afetada de alguma forma. Ninguém que vivencia um cenário de uma pandemia vai se sentir absolutamente tranquilo, de modo geral. Então, é esperado que as pessoas sintam medo. E aí, claro que algumas pessoas vão ficar mais angustiadas que as outras, depende muito também do seu momento de vida, de com quem é que você está vivendo. Alguém está sinalizando que o meu áudio está ruim. Eu acho que é por causa do Bluetooth. Eu vou trocar o fone. Peraí. Enquanto a Sabrina vai se organizando ali, eu aproveito para comentar. O meu Bluetooth. Tá. Isso. Eu aproveito para assinar. Parece que está dando eco. Eu não sei se mais alguém pode confirmar esse áudio. Como é que tá? Vamos ver se eu vou mudar isso. Vamos lá. Esse é um tempo de aprendizado para todos nós. Está sendo um desafio aprender a lidar com o Instagram. De nos virar com o que temos e respeitando uma curva de aprendizado, gente. É isso. Vamos lá. Temos que ter tolerância conosco mesmo. Está bem. Acho que melhorou. Obrigada aí, gente, por estar. Tem até um gatinho por aí. Obrigada aí por estar colaborando, dando essas sinalizações, porque uma possibilidade de uma conversa como essa se dá mesmo na responsabilidade compartilhada. Então, se tiver algum problema aí de comunicação, vamos sinalizando para a gente tentar diminuir os ruídos aí. Mas você falava, Sabrina. Eu queria retomar, porque é como se a gente tivesse subido um patamar, né, de ansiedade. E a tendência é a gente ficar mais ansioso. Eu ainda ouço a minha voz duplicada. Eu não sei se vocês estão ouvindo. Se o som ainda estiver ruim, por favor, sinalizem. Que daí eu tiro o fone e vai sem fone mesmo. Deu. Algumas pessoas, principalmente, por exemplo, pessoas que já vivenciaram experiências traumáticas, têm, obviamente, uma chance maior de se sentirem pior, de relembrarem isso, de revivenciarem algo já muito ruim que passaram. E também é normal não, mas está dentro do esperado numa situação dessas, a gente ter mais dificuldade para dormir, ou às vezes ter pesadelos também, sonhar que coisas ruins possam acontecer. Mas a gente precisa vislumbrar e também ter em mente que provavelmente isso vai ser temporário. A gente não sabe exatamente quanto tempo vai durar, mas o que a história, pelo menos, nos indica, e o que a gente tem de dados, inclusive em relação a pandemias, é que a gente fica muito assustado com tudo que acontece no início,
E a gente reage também e os nossos medos vão se espalhando de um modo geral muito parecido, inclusive com a própria pandemia. Então é como se a gente tivesse duas ondas, duas coisas acontecendo ao mesmo tempo e depois a gente tem um alívio. Então, e à medida que a gente vai vivenciando essa nova situação, a gente também vai se adaptando melhor a ela. E aí vai conseguindo se organizar melhor. E é muito interessante o paralelo que um dos autores que estuda exatamente isso faz, é que à medida que a gente também, o nosso corpo, vai criando anticorpos para se livrar e para a gente não sofrer com isso novamente, é como se na nossa mente a gente também fosse esquecendo. Então, isso vai ficando para trás depois. Isso é o que usualmente se vê acontecer com pessoas afetadas por surtos, epidemias e mesmo em cenários em que a ameaça à vida pode ser muito intensa. Então, a gente tem uma capacidade, enquanto seres humanos, bem grande de superação e de lidar com isso. Então, a maioria das pessoas provavelmente vai conseguir lidar bem com isso depois. Mas é por isso que é tão importante a gente se ajudar nesse momento. Porque isso também faz diferença. E tem uma série de coisas que a gente pode já ir organizando no nosso dia a dia e tentando priorizar para não ficar nessa escalada de medo e escalada de ansiedade. Eu vou parar por aqui, Liz, para te deixar falar também, porque senão eu fico monopolizando. Não, mas vamos lá, você tem muito aí para compartilhar. Eu acho que é muito interessante perceber e a gente ter tolerância. Quando aparecer o medo, a ansiedade, é não brigar com eles, ao contrário. Entender o que é que está vindo junto com isso. E a gente precisa se aceitar nesse momento e falar, pera, não é um momento fácil, né? Então, se permitir, inclusive, a gente tá aí nas casas o tempo todo, às vezes, com alguns com hiperconvivência, outros com uma solidão, né? Que são extremos. Mas se permitir, quem está vivenciando uma hiperconvivência, de estar o tempo todo com as mesmas pessoas dentro da casa, se permitir ter um tempo só, se resguardar e pensar o que esse medo, ou essa tristeza, ou essa ansiedade está me sinalizando nesse momento. Que medo é esse? Porque eu acho que é uma grande oportunidade de a gente pensar na nossa vida, no sentido que a vida tem, o que eu estou perdendo, porque o medo vai falar, na verdade, dessa insegurança, da falta de controle, né? Nós vivemos numa sociedade em que nós estávamos muito acostumados com uma ilusão de controle, uma priorização do nosso direito de ser feliz, de poder realizar as coisas autorreferentes, e isso era uma referência suficiente, né? Esse modelo de homem descrito, por exemplo, por Yuval Harari ou ainda Luc Ferry, é um modelo de homem do homo deus, que se acredita ser mais do que se declara independente dos outros, que pensa só em si mesmo e na sua própria felicidade, e desconecta muito do outro. E também desconecta da noção de que é só um ser humano limitado e finito. Né? E tudo isso que vem acontecendo vem questionando exatamente essa possibilidade de controle de tudo, e essa ilusão de controle de tudo, a autorrealização como referência e valor do sujeito, e está evidenciando a nossa finitude enquanto seres humanos, a nossa limitação, e o nosso medo, o medo básico da existência, que é o próprio medo da morte, o medo deste limite, né, que é imposto a todos nós. E agora, de uma maneira invisível pelo vírus, mas tão explícita, que é um risco aumentado ou mais claro, anunciado, de uma possibilidade ali de morte de algumas pessoas. Então, eu penso que é uma oportunidade que a vida está nos dando, de pensarmos, na verdade, na nossa existência, nos nossos valores, do que de fato vale a pena. Que esse medo... Pode falar. Não, pode concluir, Liz. Era engatando no que você estava falando e aproveitando das perguntas que estão chegando. E a gente às vezes a gente está olhando para o lado, só para vocês entenderem,
porque é uma tentativa de filtrar um pouco, senão a gente fica muito perdida falando. E uma das perguntas é, esse cenário pode gerar resiliência e como ajudar a comunidade universitária a lidar diante de tudo isso. Aproveitando isso que você falou, principalmente quando a gente está numa situação em que a gente está convivendo todo mundo junto, todo mundo muito próximo, eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa considerar e que podem ajudar muito. E isso pode ser o cenário de vários de nós e vários de nossos alunos também, assim como o outro extremo. Então, quem tiver convivendo com muita gente vai ter que também ser capaz de compartilhar seus próprios sentimentos. E para que as pessoas também comecem a se entender melhor. A gente tem uma série de recomendações e a gente é bombardeado diariamente com essas informações e uma enxurrada de dados que vêm e às vezes mudam também muito rápido, e isso também acaba gerando muita ansiedade. E às vezes as pessoas, cada um entende a sua maneira. E também cada um tem as suas próprias crenças. E aí juntar todo mundo no mesmo lugar e ter que conviver ainda lidando com isso pode ser extremamente desafiador. Então, uma das coisas que é importante e ajuda muito a fazer é as pessoas compartilharem mesmo o que elas estão sentindo. Senão, vai ser muito difícil se entender e encontrar aspectos comuns. Um exemplo, na primeira semana, eu acho, em que a gente estava surgindo tudo e todo mundo muito ansioso, de experiência própria aqui em casa, mudou tudo, né? A rotina, tudo é fechado, é com o filho em casa, e a gente percebeu que, principalmente por causa do filho, a gente estava conversando muito pouco, eu e o meu marido. E aí tinha decisões que eram relativamente pequenas, que depois a gente descobria que a gente não tinha alinhado em relação a isso. A gente não tinha consenso em relação a essas decisões. E aí a gente combinou e agora a gente reserva um tempo todos os dias para falar um pouco, olha, o que é que eu estou achando, como é que eu vejo essa situação e como é que ele vê. E a partir desse diálogo e dessa troca, a gente vai chegando, daí vai tomando as decisões conjuntamente. E o nosso filho também agora já sabe, porque como ele está o tempo inteiro junto, a gente já combinou que papai e mamãe têm que se conversar e precisam de um tempo para poder conversar sobre as coisas. Então, ir fazendo esses combinados para dentro de casa pode ajudar muito, mesmo que você tenha pessoas que têm visões absolutamente distintas. Então, para ver, olha, o que é que nós temos em comum? Ou se alguém está trabalhando, se alguém vai ter que sair de casa. Parecem coisas pequenas, mas que hoje tem gerado muita ansiedade nas pessoas. Então, e o medo de, vai voltar, como que a gente vai se organizar? E o oposto, para quem está sozinho, tomar cuidado para não ficar, daí o celular pode ser um grande aliado, mas também pode ser um inimigo em certa medida. Porque se você só fica vendo essas notícias trágicas, ou se você vê a cada minuto uma nova notícia, e eu brinco que o WhatsApp hoje em dia é como se fosse a nova fofoca. E isso pode ser muito danoso. Então, estipular um período, ou qual é o momento que você vai se atualizar? Quais são as fontes, sabe? Quais são as fontes que você tem, que você considera que são mais seguras? Para também não ficar sofrendo à toa com fakes, boatos, distorções, que mais à frente vão ser esclarecidas. Então, escolha. É como se você tivesse aquele seu ritual. Por exemplo, vou de manhã ler o jornal. Não vai ser ler o jornal concretamente, mas vai ser pegar o celular e se atualizar naquele momento. E aí sim usar o celular para se comunicar, para fazer outras coisas e para tentar estabelecer uma outra rotina. Eu acho que isso é fundamental, né? Ter tempo para tudo. E as crianças entendem bem isso, né? E aí tem pessoas aqui sinalizando, né? Não estamos disponíveis 24 horas, acham que eu estou disponível 24 horas. E como planejar as ações relacionadas ao trabalho, eu acho que
seja para a questão de saúde mental, dos relacionamentos familiares ou ainda das questões de trabalho, uma orientação muito importante é a questão da rotina. Tenha uma rotina diária e que ela veja, vislumbre aí um período de uma semana, porque tudo muda muito rápido. Então, pensa aí numa semana e todos os dias incluir qual é o horário do trabalho, do estudo, quando às vezes tem criança em casa, que horário que vai ser de trabalho, de estudo, qual é o tempo de lazer ou de atividades de criatividade, o tempo de atividades físicas e o tempo também de organização de casa e de tarefas domésticas, que é interessante que todos compartilhem, né? E essa rotina pode ajudar muito a também sinalizar no próprio ambiente de trabalho qual é o horário que você está disponível. Né? Essa live foi pensada e essa conversa, primeiramente, era para estar sendo presencial, junto ao setor de biológicas. Eu agradeço ao professor Edivaldo, que tem sempre sido um parceiro excelente em todas as nossas ações, e a gente resolveu fazer isso à distância. E a ideia era uma conversa com gestores e com professores, mas a gente sabe que tem outras pessoas participando, mas pensando um pouquinho nesse trabalho dos gestores, dos professores, defina para você mesmo qual é o seu horário de trabalho. E se permita não acessar celular fora desse horário, desligar do WhatsApp e inclusive, não use esse horário que não é de trabalho também para ver notícias ou coisa assim. Desligue da tecnologia. Tem um período, né, que provavelmente a maioria de nós, um dos períodos mais favoráveis é o noturno, principalmente para quem não tem o horário de trabalho noturno, pode reservar, né, um tempo que essas horas eu não vou entrar, essas 3 próximas horas, essas 4 próximas horas eu não vou entrar no celular. E avisa isso. Né, para qual é o seu horário de trabalho. A gente tem 8 horas para cumprir de trabalho. Por que a gente está ficando 24 horas? E eu acho que isso precisa ser um acordo e informado. Mais do que a gente fazia antes, hoje a gente tem o cuidado de família, de casa, de muitas coisas que não eram necessários em outro momento, né? Agora tem que cuidar o quanto desse trabalho 24 horas está sendo escolha minha. Porque vamos combinar, os tempos tão difíceis. Como tá duro ficar com os 2 pés na realidade. Uma boa maneira de eu me desconectar é me afundar mesmo no trabalho. Para não precisar lidar com os meus sentimentos, para não precisar interagir com as pessoas, para não precisar entrar em contato com tudo isso que está nos mobilizando. Então, cuidado, porque também o trabalho pode aí ser uma fuga. Né, uma fuga da realidade, sim, de perder, na verdade, uma grande oportunidade de reflexões de vida e de aprendizados de vida que são exclusivos desse tempo. Mas a rotina, eu acho que é algo que ajuda muito, nem que seja a rotina diária. Põe lá as grandes atividades, começa o dia escrevendo, vou fazer determinadas, né? Vou fazer essas atividades no dia de hoje e conversa com quem está em casa. Eu, por exemplo, estou com meus pais, eu vim morar com eles na casa deles para cuidar, porque eles são idosos, minha mãe tem problema de saúde crônico, estou com os meus filhos e nesse horário tem todo um esquema para que a casa ande, para que todos estejam atendidos, porque é o horário que a mamãe vai trabalhar. Né? Eu tenho 2 crianças e eles entendem bem isso. Eu espero que ninguém venha interromper, que entendam mesmo bem isso, né? Mas vale a pena fazer essa experiência da rotina. Mesmo que você esteja sozinha, tenha a sua rotina. Faça o exercício físico, atividade de lazer, ou de criatividade, ou atividade de trabalho, e atividade da organização e das rotinas de sobrevivência aí, né? Nós estamos aí seguindo com as questões que vocês colocaram, continuem fazendo questões que a gente vai respondendo. Eu vou engatando nisso que você falou, Liz, porque algumas pessoas, e a gente vê isso com colegas, já começam a lidar e convidar, ou falar, por exemplo, nossa, tô entediado, ou a gente vê várias postagens também na rede social, tô entediado. Então, se você é do grupo dos solitários, ou que tá mais entediado,
agora é o momento também de ser solidário e cultivar empatia. Existem muitas formas que dá para ajudar, então vale usar a sua criatividade, a sua vontade de fazer. E se você der uma procurada relativamente rápida, você já encontra vários sites que estão ajudando a conectar pessoas. Então, se você é uma pessoa que sabe usar tecnologia, que tem fácil acesso, você pode ajudar muitas outras pessoas que não conseguem. Até porque muito do nosso cotidiano, e considerando principalmente pessoas que são de uma faixa etária que não nasceram com todas essas tecnologias, por exemplo, atualmente vão ter muita dificuldade para acessar o banco, que é algo que antes era absolutamente rotineiro. Então, sigam as orientações do governo, vejam quais são e ofereçam essa ajuda para essas pessoas. E aí eu tinha feito uma separação aqui também, um destaque, que se você tem filhos pequenos, e você está morando com eles, ou em idade escolar, provavelmente você não estará no grupo dos entediados. Você provavelmente está vivendo um outro cenário. E, inclusive, sobrecarga. Sendo bastante cobrado. E aí eu separei algumas orientações justamente para quem tem crianças. Porque as crianças também percebem o que está acontecendo. E aí uma das coisas é ter um ambiente seguro. Você também transmitir que você está bem, tentar transmitir calma para as crianças, ter essa rotina ajuda muito as crianças também, porque isso dá um senso de previsibilidade para eles. Então, tomar cuidado daí também com a exposição das crianças a imagens. Às vezes a TV tá ligada, ou às vezes a gente fica nessa de olhar no celular, ou às vezes em uma mensagem. E eu mesma já percebi, por exemplo, situação em que eu olho algo e me assusto e expresso isso, e o meu filho na hora percebe. Então, e aí já vem perguntar, o que foi, mamãe? Sabe? Por que você ficou assim? Então, tomar cuidado para a gente não ir transmitindo também essas coisas muito assustadoras e muito alarmantes para eles. Claro que vai depender muito da idade de cada um, e é importante a gente conversar com eles conforme a idade. Quanto menor, menos detalhe a gente vai ficar dando. Mas com adolescentes, obviamente, às vezes essas informações no WhatsApp chegam na mesma hora, né? Nos adolescentes e nos pais. Então, toma cuidado com isso. Com crianças, eu sei que quem está recebendo coisas da escola já deve estar saturado da escola, mas precisa garantir alguns espaços de expressão para eles também, porque a arte permite que eles entrem em contato com o seu mundo interno e eles vão processando também os acontecimentos. E você não precisa deixar os filhos o tempo inteiro estimulados, não. Eles precisam de tempo também. Não é para ficar hiperestimulando criança. Não é para estar o tempo inteiro fazendo uma atividade. Ninguém aguenta também ficar fazendo isso. Mas também dá um tempo para eles poderem se recolher, para eles ficarem mais introspectivos também. Faz parte desse processamento. E lembrar que por mais que a gente esteja isolado ou num distanciamento físico, a gente não está sozinho. Então, essas novas tecnologias podem ser uma enorme ponte de comunicação, seja para os avós, para tio, para tia. O meu filho já é nascido de uma geração que tem telas desde muito pequeno e hoje em dia ele já consegue falar com a minha irmã, por exemplo, a tia dele, sozinho no celular. E às vezes é um momento até de folga para a gente. Enquanto eles estão socializando com alguém, a gente consegue ir lá e preparar a janta, por exemplo, ou consegue fazer alguma outra coisa. Então, essas são algumas estratégias que valem a pena para ajudar na nossa rotina. E nesse sentido, penso também essencial ter tempos especiais, que é parar tudo e dar tempo exclusivo para as pessoas, né? Seja virtual ou presencial,
mas para manter os vínculos e se sentir pertencendo, porque a solidão nesses períodos, e não só nesses, ela pode estar presente inclusive com pessoas que estão morando na mesma casa e que não estão sozinhas numa casa, né? Então é essencial que você tenha e mantenha seus vínculos sociais, seus vínculos de afeto, que possa comentar e falar como é que está sendo para você essa experiência, que coisas te preocupam, inclusive um destaque aos idosos, né? E pessoas que acabaram ficando ainda mais restritas de convívio, é muito importante ligar para eles, conversar, fazer chamadas de vídeo, colocar o computador na mesa do jantar e jantarem juntos. E perguntas simples, do tipo, o que você tem pensado a partir disso? Como é que está a tua rotina? O que você tem feito? Você tem conversado com alguém? Né? Como é que você... quais são as principais preocupações que você tem hoje? Como é que você está fazendo para abastecer seu armário? São coisas simples que vão dando essa condição de conversa. E algo que também vale muito a pena é a lista de sonhos. Quando isso tudo acabar, o que é que nós vamos fazer? Né? Eu com meus filhos, meu esposo, meus pais, a gente volta e meia, quando terminar, nós vamos passear no parque e tal. Então, nós estamos fazendo a lista dos sonhos, né? Porque esse é um período que parece muito longo, independente de quantos dias e quanto tempo será, ele é um período árduo e desorganizador. Mas a gente precisa lembrar da esperança de que nós vamos sair disso, né? E que nós vamos ter, de novo, possibilidade de realizar coisas que são importantes. E quais são essas coisas? Então, vamos listar e deixar essa lista, né, colocada para que isso nos anime, nos fortaleça nos momentos que a tristeza ou o desânimo aparecer, né, a apatia aparecer. E muito bom, nós temos aí mais de 40 pessoas nos acompanhando. Mandem suas perguntas, a gente pensou muito na questão dos professores, por isso estamos falando também dos filhos pequenos, mas pode colocar sua pergunta para que a gente possa contemplar aí aquilo que para vocês for mais relevante nesse momento, porque embora a pandemia e todo esse contexto também de isolamento social seja coletivo, isso toca a cada um de uma maneira muito particular, né? Então é complicado a gente achar que algumas estratégias que podem servir para mim e para o outro servirão para todos. Isso não é verdade, isso depende muito da realidade de cada um. Então é bem interessante. Vocês fiquem muito à vontade, participem, coloquem as suas questões para a gente poder responder e conversar, estabelecer esse diálogo dessa maneira, né? As questões, pode falar. As questões, lembrem-se que o foco hoje é saúde mental. Senão, obviamente, foge muito ao escopo, inclusive, do que a gente saberia falar. Aproveitando que eu já fiz esse reforço, e por favor mandem, por mais que a gente tenha feito um roteiro, tem algo muito importante e isso é muito batido para dentro da medicina, que é que a gente precisa se cuidar antes para conseguir ajudar os outros também. Então, não descuidem de vocês mesmos. E por mais que tenha um tanto de coisas que a gente não consegue controlar, a gente vai ter que se concentrar nesse momento naquilo que é possível controlar. E essa é uma das coisas. Então, tem muita gente também falando, poxa, antes eu saía, eu fazia exercício físico, ou não fazia exercício físico, não conseguia sair. Esse é um momento também que dá para começar algumas novas rotinas, inclusive mais saudáveis, em que você cuida melhor de você mesma. Se não fazia exercício físico, por exemplo, fazer regularmente, a gente sabe que ajuda muito a diminuir a ansiedade e a controlar e a melhorar o nosso sono. Se a gente já está num momento mais tenso, por que não tentar lançar mão disso?
Eu sei que num ambiente mais fechado ou apertado não vai estar todo mundo numa casa maravilhosa ou com espaço para correr. Eu, por exemplo, moro num apartamento. Se quiser fazer exercício físico, tem que abrir espaço, vai ter que arrastar coisa. Mas, de novo, a gente tem uma série de tecnologias, de coisas que nos ajudam, um monte de aulas guiadas, dá para fazer um tanto de coisa no ambiente em que a gente está. Então, considerar começar algumas atividades que podem ser benéficas e que às vezes a gente já estava considerando, mas nunca conseguiu colocar em prática. Então, esse é o momento que dá para repensar isso e tentar incluir na nossa rotina. A Elis pergunta, devemos conversar com os alunos, enviar atividades que pode ajudar na saúde mental deles ou aumenta ainda a tensão, né? Elis, eu acho que é bem importante a gente pensar, assim, nessa condição dos alunos. Tem alguns que vão vivenciar essa atividade de uma maneira muito positiva, de ter, né, um controle, inclusive, de ansiedade, porque, afinal, eu estou fazendo alguma coisa, afinal, essa atividade que eu faço me vincula à professora. Então, como uma questão, uma sugestão, uma proposta, é sempre possível fazer esse contato com os alunos, e eu acho que é bacana, não com a pressão e a cobrança, mas com uma maneira de estar próximos deles, respeitando esse momento e entendendo e até perguntando a eles, né? Cada professor tem um grupo de alunos que acaba sendo mais próximos, né? E pedir deles, o que vocês acham que a gente poderia fazer nesse tempo para a gente conseguir se manter vinculados, para a gente, de alguma maneira, seguir os projetos que a gente tem em comum, né? Seja especificamente dentro da atividade mais técnica ou ainda de outros projetos e outras ideias. Então, vale sim essa comunicação com os alunos e nos colocarmos acima de tudo como seres humanos, né? Que não estamos só indo ajudá-los, mas todos nós estamos nos ajudando e nos cuidando mutuamente. Para nós é muito importante falar, ai, que bom que eu posso trabalhar um pouquinho por dia, porque isso me ajuda a estar com mais saúde mental, me anima, me dá sentido, né? E eu acho que esse tempo traz esse desafio. Eu gosto de lembrar o Viktor Frankl, que foi um prisioneiro num campo de concentração, fundou uma das linhas da psicologia, e ele fez 3 compromissos diante daquela realidade do campo de concentração quando ele se deparou, né, com isso. Ele fez o primeiro compromisso de se manter vivo, né? Ele buscar e escolher pela vida a todo tempo. E penso que nós também precisamos escolher nos manter vivos fisicamente, mas também emocionalmente, mas também nas nossas relações. O segundo compromisso que ele faz é o compromisso de aprender o que a vida tem para ensinar nesse momento que é exclusivo desse tempo, né? E em relação às crianças, não só a nós, mas também às crianças, né? E também aos jovens, aos nossos alunos, a questão de lidar com a realidade da vida, de lidar com a dificuldade, de como, apesar das adversidades, a gente ainda pode ter esperança, a gente pode entender que essa é uma oportunidade que a vida está nos dando de amadurecimento, de melhores laços sociais, de solidariedade, né? Que é o segundo compromisso que o Frankl faz, que é de aprender o que a vida tem a me ensinar nesse momento, de questionar também o próprio sentido da existência, né? E o terceiro compromisso que ele faz é de ajudar o outro, estar lá dentro de um campo de concentração e ainda assim tentar estender a mão para o outro no que é possível. O que você tem? Seja você professor, aluno, o que você pode oferecer? E às vezes a sua presença, ainda que virtual, pode ser um lugar de ajuda. Uma tarefa conjunta, um projeto, algo que nos vincule, pode ser este lugar de ajuda ao outro, que também reverte para você como um sentido de existência nesse momento, né? E um sentido que vai te deixar ainda mais vivo. Então vale muito esse olhar. Tem uma pergunta chegaram várias perguntas muito legais aqui. Tem uma delas, em particular, que é como descobrir ou perceber se a pessoa está precisando de ajuda. A gente só vai
saber isso se a gente se colocar como uma possibilidade para a pessoa poder falar. Então, é isso que ali estava falando. E mais as perguntas do tipo, como que a gente pode fazer para ajudar os alunos? A gente vai ter que ou mandar uma mensagem ou deixar meio que em aberto do tipo, olha, estou aqui, ou mensagem, se precisar de alguma coisa, não pressionando, obviamente, mas meio que como abrindo uma janelinha. Depende do quão confortável também você se sente, talvez abrindo uma porta, e aí se colocando um pouco mais à disposição para ouvir o que do outro lado está acontecendo. Ninguém vai saber também exatamente tudo o que fazer ou como agir, mas tentar compreender e dar voz ao aluno e deixar que ele te conte um pouco, falar que de repente desabafar ou dos limites mesmo, de ver coisas concretas, já é uma forma para a gente abrir um caminho para começar a Tem um ponto que a gente não mencionou aqui ainda, mas que eu acho que é importante deixar claro e que, obviamente, não somos nós que vamos conseguir resolver isso, mas a gente sabe que as pessoas ficam melhores quando elas passam por situações de epidemias, quando elas não têm, obviamente, suas necessidades básicas ameaçadas. Se a gente tem Melhorou o som? Para mim também tá ruim. Ficou tudo ruim, na verdade, para mim, inclusive a imagem. Se a gente tem uma sessão em que as questões básicas a gente não está conseguindo manter, óbvio que vai ser muito difícil a gente conseguir se manter bem. Então, a gente eu espero, por exemplo, que o governo vai cada vez mais tomando atitudes para a gente evitar que as pessoas passem por uma situação extremamente difícil. Eu vou aproveitar aqui e continuar nas perguntas, porque alguém comentou aqui dos dilemas. Pode falar, queria isso. só Vai. completar, né, como ajudar os alunos. Eu acho que essa conversa, primeiro, bem isso que a Sabrina falou, abrir canal, falar, estou aqui à disposição, fazer contato e trocar, abrir essa possibilidade, mas principalmente lembrar eles o que eles já fizeram quando passaram por outras dificuldades, quem os ajudou, que tipo de atividades ou de referenciais os ajudaram a passar nessas adversidades, né? A gente precisa lembrar isso. Essa não é a primeira dificuldade que nós estamos enfrentando na vida, nenhum de nós. A questão é que agora ela nos toma coletivamente. Para enfrentar essas dificuldades, nós precisamos tomar os recursos que a gente já tem das outras experiências. Então, lembrar das pessoas que são referenciais importantes para esses alunos, estimular que eles continuem conversando com essas pessoas, estimular que eles façam práticas transcendentes, religiosas, espirituais, enfim, do que for de referência deles, que é um lugar também de proteção de saúde mental, atividades de lazer ou de culturais que os interessem, né? Visitas a museu virtual, sim, atividades físicas dentro do que que é possível, né? Mas atividades também culturais e de instrumentos musicais. Muitos alunos tocam algum instrumento, então vale a pena estimular isso e até ver com o próprio grupo jogos virtuais juntos, coisas que agreguem. As pessoas precisam uma das outras. O maior protetivo desse momento é que as relações sejam fortalecidas. E aí vai ter espaço dessa escuta, aí vai ter espaço também de risada, também de lazer, também de esquecer né, o que está acontecendo e de seguir a vida de uma outra maneira. Então, acho que é importante estimular essa aproximação deles, entre eles também, mas também conosco, professores, e com as pessoas de referência deles, né? Para fortalecê-los.
você ia falar de uma próxima pergunta, Sabrina? Eu ia aproveitar uma que surgiu 2 vezes aqui em relação à questão dos dilemas e culpas. Principalmente, por exemplo, a culpa de sair para comprar coisas necessárias e sentir que é errado. Não é errado você sair para ter, obviamente, a sua subsistência e ter suas coisas básicas. E é importante, inclusive, que a gente mantenha e tenha isso para a gente se sentir seguro também. Claro que é importante tomar os cuidados e medidas de prevenção. Eu garanto para vocês, e sendo também da área da saúde, e vendo colegas e fazendo supervisão, inclusive, de colegas que estão no campo, na frente de atendimento, e que já, inclusive, tiveram contato com um caso que deu positivo, isso é algo que a gente sabe que vai acontecer. Se você tiver, obviamente, a possibilidade de fazer o pedido, de não sair, mas também a gente precisa tentar não ser tão cruel com a gente mesmo e não ser tão crítico com a gente mesmo. Por mais que a gente se esforce e queira ajudar, vai ter momentos em que a gente precisa cuidar da gente e se manter bem, para conseguir também garantir que outros não tenham que sair. Muitas vezes nós somos a fonte de renda ou quem vai ajudar várias pessoas da família para que eles também não passem por necessidades e aí a gente não tenha um cenário pior ainda. Então, mas é absolutamente compreensível se sentir um tanto assim, sendo que ainda mais quem está fazendo um esforço grande para ficar em casa. Acho que vale a pena considerar aí o que você percebe que te ajuda a lidar com isso e tomando medidas de precaução. Se alguém tiver mais alguma pergunta, a sugestão é que mande no direct do Convida depois. Eu acho que talvez você queira falar, Liz, já que a gente não tem tanto tempo. Nós estamos encerrando já essa primeira hora, né? Já temos mais de 47 minutos aí de transmissão e de conversa. E nós ainda temos tempo para mais uma pergunta, caso alguém queira fazer. Ou se não, pode mandem para a gente, por favor, sugestões de que temas, que assuntos seriam importantes de serem tratados nesse tipo de diálogo. Nós teremos já mais uma oportunidade de diálogo aí, centrada para uma conversa com os alunos de graduação e de pós-graduação, na terça-feira, a próxima, dia 7 de abril, às 15 horas. Eu e a Sabrina estaremos de novo com vocês. Eu agradeço também à professora Maria Virgínia, que tem feito várias discussões e tem conosco desenvolvido algumas ideias de outras ações para que a gente possa se aproximar mais dos alunos, dos professores, dos servidores da nossa universidade nesse momento, como seres humanos, né? Um ajudando o outro. E então a gente vai ter esse espaço. Sigam a página sigam o perfil do Convida aqui no Instagram, que nós vamos sempre estar atualizando. Além disso, nós temos colocado banners informativos de algumas orientações básicas preventivas para a saúde mental nesse período. Tenho contado que aqui quero agradecer também a Isabela, que é uma aluna do 5º ano de psicologia, a Thaís, que é aluna do CEPT da comunicação institucional, e a Juliana, que tem ajudado na construção dos materiais de conteúdo, da parte gráfica, da manutenção do próprio Instagram e do nosso site. Então, nos acompanhe no site e também aqui pelo Instagram. E terça-feira nós teremos uma nova transmissão ao vivo, aí direcionado mais para os alunos, mas podem repassar e convidar as pessoas que você achar que de alguma maneira se beneficiam com essas discussões, né? Tem mais uma pergunta que eu acho que dá tempo da gente responder. O que fazer com os idosos que não entendem, né, esse período, essa necessidade de distanciamento?
essa pergunta muito me toca, porque eu tenho meu pai e minha mãe, né? Minha mãe com doença crônica, meu pai com mais de 70 anos, e infelizmente a gente não tem como salvar eles das próprias escolhas deles, né? Eu falo, olha, eu falei esses dias pro meu pai, eu consigo criar uma certa proteção do vírus, mas eu não consigo proteger você de você mesmo e das suas escolhas. Então, veja bem o que você está fazendo, né? E aí a gente precisa se esforçar ao máximo, como se tudo dependesse de nós para cuidar deles. Mas a gente tem que ter paz, sabendo que as pessoas têm escolhas delas e que a gente vai tem um limite, né? Nós não somos um Deus, nós não conseguimos alterar o que o outro, não conseguimos definir pelo outro, mas a gente precisa estar nesse lugar de responsabilidade. O que eu posso fazer, qual é a minha responsabilidade aqui, e ter paz consigo mesmo quando você entende que o limite, que você foi até onde era possível, né? Mas trazer informações claras, precisas, contar situações próximas, pode ajudar eles a perceberem esta realidade, né? Mas entender também que o vínculo é muito importante aí. É hora de honrarmos essas pessoas. É hora delas não se sentirem um peso porque não estão podendo, às vezes, ajudar no cuidado dos seus filhos. Ou porque alguém precisa ir. Meu pai falou, eu vou fazer eu posso ir no mercado. Eu falei, peraí, vamos conversar, que você acha que você não entendeu ainda. Tá vendo isso aqui? Essa orientação do Ministério da Saúde, você não pode sair de casa. Então, trazer alguns dados com amor, com afeto, porque é aí que eles, de alguma forma, vão se permitir serem cuidados. Às vezes, pessoas que nunca foram cuidadas, né? Então, é uma certa reorganização afetiva que está acontecendo aí. E é momento de honrá-los, é momento, sim, de reconhecer e falar, você já cuidou muito de mim, agora deixa eu te cuidar um pouquinho, né? Então, é uma honra que isso não seja mesmo um peso para nós, mas que a gente possa fazer isso de coração, de generosidade, de reconhecimento por essas pessoas que já contribuíram tanto diretamente para as nossas vidas ou ainda para a nossa sociedade, né? Mas esse cuidado na forma de falar é essencial. Sabrina, eu acho que a gente está perto do tempo que a transmissão deve encerrar. Eu não sei se você gostaria de deixar algum comentário final, lembrando aqui também, né, uma pergunta, como é que vocês estão aproveitando o que tem de bom nisso tudo? Talvez a Sabrina pudesse fechar com esse comentário, né? O que tem de bom nisso tudo e como a gente pode aproveitar, que oportunidade é essa que está vindo junto com esses desafios? Então, eu queria aproveitar o finalzinho, na verdade, para falar que tem várias iniciativas muito bacanas também surgindo. E tem muita coisa boa que surge justamente no meio do caos, da insegurança. E pensando principalmente nessa questão de professores, universidade e comunidade universitária, acho que a maioria das pessoas está bastante ativa e tranquilizar no sentido de, olha, tá todo mundo se organizando para, de um modo geral, ajudar. Então, seja a galera do HC do hospital, que está tendo na questão de retaguarda, por exemplo, do meu próprio departamento, que se organizou em relação a apoio psiquiátrico para quem precisar, olhar os sites, por exemplo, oficiais, tem um movimento enorme, inclusive de doação de coisas que tem acontecido, de atendimentos à distância, o CFM, já aconteceu uma regulamentação, tudo muito rápido, os projetos que envolvem imigrantes. Então, de um modo geral, nessas áreas, as pessoas estão muito empenhadas em organizarem e ajudarem. Então, acho que isso é algo extremamente benéfico que a gente percebe, que mobilizou também a nossa comunidade universitária para a gente, mais do que nunca, tentar usar o que temos de melhor e apoiar uns aos outros. E acho que era isso, que eu não faço ideia quanto tempo a gente tem. Tem alguns recadinhos que eu vi aqui. Então, eu vou fazer, então, um registro final, dizendo que
É muito bom poder compartilhar com vocês, ainda que desta maneira. Eu me senti muito mais próximo da Sabrina, também os comentários nos ajudam, né, a ter um sentido nisso tudo que a gente está fazendo. E, acima de tudo, vamos olhar para o que a vida, o convite que a vida está nos fazendo. Muitas vezes a gente fica pensando qual o sentido da vida? A vida te questiona agora. Qual é o sentido? Será que aquilo que a gente avaliava como essencial, a minha agenda que não pode mudar, de repente tudo pode mudar? O que de fato sobra quando a gente tira esses enfeites e essas distrações? O que de fato tem valor para você? Aproveita esse tempo que a vida está te questionando. Qual é o sentido? Qual é o teu sentido? E busca aí o seu lugar de liberdade. Nós temos escolhas. O que você vai fazer desse tempo? Ele pode ser uma marca de um tempo de transformação da sua existência ou do pior tempo da sua existência. Isso não quer dizer, né, que não haja sofrimento e dificuldades, mas quer dizer que apesar deles, eu consegui encontrar um sentido, apesar dele, eu consegui encontrar um propósito e valorizar o que tinha valor. Então, não vamos ficar só reclamando. Ok, fazer análises críticas, nós professores amamos fazer isso, e analisar as conjunturas, e os dados e as políticas. Mas vamos olhar o que tem de bom, o que tem de vida, o que ainda permanece, o que ainda resta, o que é de fato essencial, o que está aí, que nos toca. Porque senão, essas dificuldades, adversidades, circunstâncias vão tirar a nossa possibilidade de gratidão, a nossa possibilidade de contentamento e de vida naquilo que tem de bom, naquilo que tem de belo nesse tempo, apesar de. Então, todos somos convidados pela vida a entrar nesse lugar de liberdade e responsabilidade, do posicionamento, de olhar para tudo isso com esperança. Onde está a tua esperança? Onde está aquilo que te dá um significado? Busca, né, também uma oportunidade de repensar e se redesenhar nessa existência. Que a gente saia disso tudo com uns seres humanos muito melhores, mais humanos. É isso que a gente está precisando nesse momento. Então, agradeço a participação da Sabrina, agradeço também o professor Cleverson, da Agência de Inovação, que nos deu essa sugestão de fazer pelo Instagram, que está também sonhando muito conosco. Nós estamos fazendo juntos a disciplina Projeto de Vida e de Carreira, que é para alunos de graduação, a disciplina transversal. Nós temos 200 inscritos na disciplina, estamos bem ansiosos para começar essas atividades, e o professor Cleverson tem sido um grande parceiro nosso. Eu agradeço, professor, e a Agência de Inovação por isso, o pessoal da comunicação que também nos ajudou, e a gente segue junto. Ninguém faz nada sozinho, principalmente nesse tempo. Vamos nos aproximar como seres humanos, que é isso que a gente está precisando, mesmo que seja à distância. Muito obrigada, Sabrina, seu afeto, seu tempo, sempre tão precioso para mim e certamente para as pessoas que participaram. Obrigado por todos vocês que estiveram conosco e nos vemos. Terça-feira temos nova live para os alunos, né, com uma fala mais direcionada para os alunos. Ok? Um abraço a todos, então. Vamos encerrar essa transmissão. Até a próxima. Lembrando que ela vai estar Isso, então, vai quem perdeu vai poder assistir. Isso, e também quero ressaltar que há ações de extensão sendo realizadas pela universidade. Entrem no site da UFPR, vocês vão ver quantas informações e ações estão sendo desenvolvidas e que uma dessas, às vezes, podem te responder ou ser um lugar exatamente onde você pode ser essa ajuda para o outro ou ainda ser ajudado pelo outro. Não fiquem sozinhos. Vamos estar perto, ainda que distantes, ok? Um grande abraço a todos vocês e continuamos nos vendo aí pelas redes e no Instagram, também nosso site, tá? Do convida.ufpr.br. Fiquem bem, se cuidem e fiquem em casa. Beijo grande a todos.